Muito bem, então nós estamos chegando na parte final do treinamento e para concluir esse nosso componente, a gente vai analisar então a inclusão de propriedades dependentes em um botão, tá certo? E esse botão então está na pasta controle do nosso projeto, é o botão export. E aqui dentro eu tenho declarado duas propriedades, tá? O objetivo da declaração dessas propriedades nesse botão é fazer o quê? É permitir que a gente não precise chamar o nosso componente, o nosso exportador, passando os valores da forma como a gente estava fazendo, que eu fiz até agora nos exemplos, ok? O objetivo é que essa operação fique mais fácil de ser incluída em uma interface, tá certo? Em uma view, né? Muito bem, então para isso foram criadas duas propriedades, tá ok? A fonte de dados, que vai ser, que é o data grid, e o formato do arquivo, tá certo? Então, conforme eu tinha dito anteriormente, eu logo lá no início, toda a dependency property é uma propriedade pública estática, tá ok? Que nós temos que registrar, tá? Então, no caso, por default, ela é declarada com o nome que você quiser, mais o property, e você registra ela com o nome sem o property. Tá ok? O segundo elemento é o tipo de objeto que ela vai armazenar. Nesse caso eu botei type of object. E por fim, a gente tem um elemento para o qual ela vai estar associada, que no caso é o button export, que é esse botão aqui, que é uma extensão de um botão convencional utilizado no WPF. Tá ok? Então, esse botão export ele vai ter duas propriedades a mais que um botão normal, um botão convencional tem. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a propriedade file format, export file format property. Novamente, eu registro essa propriedade. Observe aqui, isso aqui tem que tomar cuidado, porque na hora que eu vou fazer todas as demais operações, eu esqueço da extensão property, ok? Então eu uso aqui só export file format. O type, no caso, a gente aqui, o tipo que ele espera é um tipo formato, né? Que é minha enumeração, que vai ter lá XLS, CSV, TXT e todos os demais formatos que nós criarmos. E por fim, eu tenho o objeto para o qual ele vai estar vinculado, né? Que no caso é o objeto que é o botão export, tá ok? Para toda propriedade dependente que eu crio, eu tenho que criar os getters e os setters. E novamente, então, eu crio um getter e um setter, declaração da propriedade. No caso, o file format, eu vou retornar um formato. Observe que também aqui eu não vou chamar pelo nome completo, né? Eu vou sempre referenciar este campo aqui. Então, não tem o property, get e o set, tá? Observe que eu estou usando essa chamada. O meu get eu chamo um get value e o meu set eu chamo um set value. Beleza, mas por que a gente faz isso, né? Porque a gente, conforme eu falei lá no início, a gente está utilizando a infraestrutura do WPF, tá? Então esse aqui é o padrão, a forma padrão para propriedades dos componentes do WPF. Dessa forma aqui, então, a gente que faz o set e o get, né? A gente não deve implementar de outra forma, que esse aqui é a infraestrutura dele. Então a gente está respeitando a infraestrutura e o padrão, né? Então eu vou dar um get value e passo o nome, agora sim o nome da propriedade que eu quero, tá ok? E a mesma coisa, passo a propriedade, melhor dizendo, né? A dependency property aqui. E aqui no caso eu passo o valor. O mesmo para o data grid source, tá ok? Crio o getter e o setter com essa mesma estrutura, crio o método get, o método set,
passo o export data grid source property em ambos os casos, e no caso do set ainda passo o valor. Muito bem. Criei então a minha classe button export. Tá certo? Minha classe button export, que estende o objeto button, né? O componente, o controle button. Tá certo? Tá ok. E aí? E agora? Muito bem, agora eu vou mostrar como é que a gente usa isso aqui. Nós vamos lá no nosso client. Menu window. E aqui agora eu não vou mais usar esse botão convencional, mas para isso eu vou ter que declarar que eu uso alguns recursos, né? Window Resources. A gente vai ter que declarar aqui também um XMLNS. Vou botar aqui button export. Ser igual a exportar para arquivo control. Então, na verdade, aqui eu vou botar aqui control. Peraí. Control button export. Tá certo. Control button export. Mesmo, tá ok, tá fechado. Então olha só. Na verdade eu não preciso desse resources aqui. Declarei, né, o controle. Então eu declarei que eu vou usar um componente, um assembly específico. E aqui embaixo eu vou simplesmente substituir esse botão pelo meu botão export, tá? Muito bem. Agora, automaticamente, eu vou ter a opção, ou aquelas duas propriedades. O primeiro, o export data grid source, tá certo? E veja só, e nesse caso aqui eu já vou fazer um binding. Então eu já vou informar que o meu data grid source é o meu DG bancos, tá ok? Que é esse data grid aqui de cima, né? DG bancos. Então estou informando que a data grid source é o DG bancos. E o file format. File format ele já me informa quais valores padrões, né? Então aqui no caso eu vou colocar RTF, tá certo? Muito bem, o evento já está cadastrado, a gente já fez o evento, né? Que está. Mas nós vamos então fazer o seguinte agora. Agora eu não vou passar mais essas informações aqui, eu já tenho essas informações. Então veja só, nós vamos fazer o seguinte, vou declarar aqui um button export bt, tá ok? Que é o botão que eu estou usando na interface. Fazer um cast. Então o sender, quem está me mandando esse evento é esse botão aqui.
Então, se é esse botão, eu sei que ele tem um formato, um file format. E eu sei também que ele tem um data grid. Tá ok? Então, veja só. Opa, data grid, qual foi o erro? E não está reconhecendo isso aqui como data grid, então a gente tem que dar um cast aqui. Beleza. Então vamos executar? Vamos executar e agora quando eu clicar em exportar, ele vai ter que exportar para RTF. Então aqui está, né? Exportou para RTF. Muito bem, a gente vem aqui e confere. Está aqui os bancos. Se eu quiser mudar para outro formato, basta então eu vir aqui no código. E onde está o file format, a gente coloca um outro. Por exemplo, CSV. Executa novamente. E aqui então tem o meu segundo formato, CSV. Salvou. A gente fecha. E aqui está então o segundo formato, um arquivo CSV. Muito bem. Então esse é o botão. Para encerrar esse treinamento, na sequência eu vou mostrar como adicionar ele num projeto e deixar a seleção do tipo de arquivo de exportação por meio de combo dinâmico, né? Fazer um binding da nossa enumeração na combo e o nosso botão de exportar tem um binding com o valor que foi selecionado pelo usuário na combo box, tá ok? Então até a sequência.